Oração por clareza na confusão. Deus mostra o caminho certo. O que acontece quando a confusão que você vem absorvendo do mundo já não fica do lado de fora, mas começa a mudar a forma como você vê tudo? Você começa a perceber isso em áreas que parecem pequenas. Escolhas simples ficam pesadas. O que antes era claro começa a parecer embaçado. Você passa a duvidar do que deveria ser fácil. Adia o que importa e carrega aquele medo silencioso de que um passo errado possa tornar a vida ainda mais difícil do que já está. Por fora, talvez ainda pareça firme, mas, por dentro, o seu coração está cansado de tentar encontrar segurança pensando demais. E aqui está o problema mais profundo. Confusão nem sempre é falta de informação. Às vezes, é o medo se tornando a lente através da qual você começa a enxergar tudo. Então me responda com sinceridade. Em que momento a cautela deixou de te proteger e começou a te controlar? Porque uma mente cansada não consegue produzir a certeza que só Deus pode dar. A resposta não está em mais pressão, nem em mais pensamentos girando sem parar, nem em tentar carregar tudo sozinho. A resposta é voltar para a sabedoria de Deus. Nesta mensagem, nós vamos expor o que a confusão tem feito com o seu coração, revelar a raiz espiritual que tem te mantido preso e caminhar passo a passo em direção à clareza, à direção e à paz que Deus dá. A maioria das pessoas não chega à confusão porque uma única decisão é grande demais. Elas chegam lá porque a mente já se desgastou com 20 decisões menores antes mesmo do meio-dia. É isso que torna essa luta tão difícil de explicar. Por fora, nada parece dramático. Você está funcionando. Está respondendo, está presente, está fazendo o que pessoas responsáveis fazem, mas por dentro, algo começou a se desgastar. Cada dia exige mais uma avaliação, mais uma resposta, mais um ajuste, mais uma carga emocional. O que merece reflexão se mistura com o que é apenas urgente. O que realmente importa fica soterrado pelo que faz mais barulho. E, quando finalmente chega uma decisão que de fato precisa de sabedoria, o seu interior já não a recebe com clareza, mas com exaustão. É por isso que tanta gente se sente travada e não sabe explicar o motivo. Nem sempre é porque está perdida. Muitas vezes é porque está sobrecarregada. A mente passou tempo demais com abas demais abertas. Tem carregado pensamentos inacabados, decisões pela metade, medos particulares, pressões práticas e responsabilidades silenciosas, tudo ao mesmo tempo. Então, quando a próxima escolha aparece, ela já não parece apenas mais um passo, parece mais um peso, mais uma chance de errar. Mas um lugar em que a vida pode ficar mais difícil se você não perceber o que realmente importa. É nesse ponto que a confusão se torna cruel. Ela começa a distorcer o tamanho das coisas. Uma decisão simples passa a parecer perigosa. Um atraso razoável começa a soar como fracasso. Duas opções comuns passam a parecer dois futuros irreversíveis. Você diz a si mesmo que precisa de um pouco mais de tempo, um pouco mais de certeza, um pouco mais de reflexão. Mas por baixo disso, outra coisa está acontecendo. O coração já não está apenas perguntando o que é sábio. Ele está perguntando: como eu faço para não me arrepender? Como eu evito a dor? Como eu impeço que um erro se transforme em uma ferida? Essa não é uma luta pequena. É isso que acontece quando uma mente cansada tenta produzir clareza perfeita debaixo de pressão. E a dor mais profunda não é apenas não saber o que fazer. É que quanto mais tempo você permanece nesse estado, mais a sua confiança vai se esvaziando. Você começa a duvidar do próprio julgamento. Começa a desconfiar do próprio ritmo.
Começa a se perguntar por que algo que já deveria estar claro agora parece tão pesado nas suas mãos. Essa é a condição que nós precisamos encarar com honestidade. Não porque você seja fraco, não porque seja descuidado, mas porque uma alma só consegue viver por certo tempo sob tanto ruído interior antes de começar a perder o rumo. Em que momento a cautela deixou de te proteger e começou a te controlar? Essa é a pergunta por trás de tanta confusão. Porque o que parece sabedoria nem sempre é sabedoria. Às vezes é o medo falando com uma voz calma. Às vezes soa ponderado, cuidadoso, responsável. Diz para você esperar mais um pouco, pensar mais um pouco, se preparar mais um pouco. Mas se você ouvir com atenção, isso não está te conduzindo à paz, está te levando à hesitação, não está te ajudando a enxergar com clareza, está tornando cada escolha mais pesada do que realmente é. É isso que acontece quando a confusão permanece tempo demais. Ela deixa de ser um momento e passa a ser uma lente. Você já não olha para as decisões pelo que elas são. Você olha para elas através da pressão do que pode dar errado. Um passo simples começa a parecer perigoso. Uma demora começa a parecer carregada de significado. Duas opções comuns passam a parecer dois futuros capazes de salvar a sua vida ou arruiná-la. E quando o medo chega tão perto assim do julgamento, a mente já não sabe permanecer lúcida. Ela entra em estado de defesa em vez de discernimento. É por isso que a luta é mais profunda do que simplesmente não saber o que fazer. A luta mais profunda é que o medo começou a moldar a forma como você enxerga o que está diante de você. Você já não está apenas tentando escolher com sabedoria, está tentando evitar o arrependimento, evitar a perda, evitar a dor, evitar se tornar a razão de a vida ficar mais difícil. É por isso que a confusão se torna tão exaustiva. Ela não está apenas pedindo uma decisão, está pedindo que o coração carregue um peso que ele nunca foi criado para carregar sozinho. E é aí que a virada começa. Porque a resposta não é se tornar destemido da noite para o dia. A resposta é parar de exigir da sua própria mente cansada o tipo de certeza que só Deus pode dar. Quando é deixada sozinha, a mente continua girando em círculos. Continua reabrindo portas para as quais Deus já está te dizendo para parar de olhar. Continua tentando fabricar segurança ao sobrecarregar o futuro, mas a sabedoria não vem da pressão, ela vem de Deus. E a Escritura diz isso com clareza. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que dá com generosidade e sem humilhar quem pede, e ela lhe será concedida. Isso não é uma repreensão, é um alívio. Deus não envergonha a pessoa que chegou ao limite do excesso de pensamentos. Ele não fica de longe vendo você afundar na indecisão. Ele abre a porta, ele dá a sabedoria. E isso significa que a confusão não é o lugar onde você precisa permanecer. Existe um momento nas Escrituras que parece dolorosamente próximo desse tipo de confusão. Um rei acorda com a notícia de que vários exércitos já estão marchando em sua direção. A ameaça é real. O momento é ruim. A pressão é imediata. Não se trata de um incômodo pessoal, nem de um pequeno problema de liderança. É uma crise grande o bastante para abalar uma nação. E o que torna esse momento tão poderoso não é apenas o perigo do lado de fora. É o que ele faz antes mesmo de ter uma estratégia. Ele não finge tranquilidade. Não corre para encenar uma certeza que não possui. Não fala como alguém que já conhece o próximo passo. Ele faz algo muito mais honesto e muito mais difícil. Ele leva o medo para a presença de Deus antes de colocar a situação nas mãos da própria inteligência. Isso importa, porque a maioria das pessoas faz o contrário. Elas se desgastam tentando forçar clareza primeiro.
ensaiam, calculam, procuram um plano forte o bastante para silenciar o pânico. Só depois que a mente se esgota por completo é que finalmente olham para o alto. Mas naquele momento antigo, a ordem é outra. O rei não começa com controle, ele começa com dependência. E é por isso que essa história alcança o coração de hoje com tanta força. Porque a confusão se torna mais perigosa quando você se sente pressionado a soar seguro antes de realmente estar em paz. Quando há pessoas esperando, quando as consequências são reais, quando o atraso parece caro demais. Quando o ambiente parece exigir confiança de você, antes mesmo de a paz ter voltado para dentro da sua alma. É nesse ponto que muita gente se perde. Começa a encenar uma clareza que, na verdade, ainda não possui. Toma emprestada a linguagem da confiança enquanto, por dentro, ainda está tremendo. Mas esse homem não faz isso. Ele se firma na verdade. Admite a pressão, admite o perigo, admite que o que está diante dele é maior do que a própria visão consegue alcançar. Então, em vez de tratar essa honestidade como fracasso, ele a transforma em orientação de oração. O primeiro grande ato de sabedoria dele não é saber o que fazer, é saber para onde olhar. Esse é o espelho. Nem toda batalha vem na forma de exércitos. Algumas chegam como pressão familiar, aperto financeiro, uma porta que não se abre, um relacionamento que precisa de resposta, um próximo passo carregado de consequências demais. Mas a experiência interior pode ser igualmente urgente. Você sabe que algo precisa ser enfrentado, sabe que uma resposta é necessária e sabe que a sua própria mente não é grande o bastante para sustentar tudo isso com clareza. Então a pergunta já não é mais, por que eu não sou mais forte? A pergunta melhor é, para onde eu estou me voltando primeiro? Porque o ponto de virada da confusão não é o instante em que você se torna plenamente certo. É o instante em que para de idolatrar a certeza e começa a buscar a Deus. Aqui está o princípio que muda tudo. A clareza não nasce da pressão, ela nasce do alinhamento. É por isso que tantas pessoas continuam pensando mais e enxergando menos. A pressão pode forçar movimento, pode forçar reação, pode forçar uma decisão, mas não pode dar direção verdadeira. Na verdade, geralmente faz o oposto. Ela estreita a alma até que as únicas vozes restantes sejam a urgência, o medo e a autoproteção. Faz as coisas erradas parecerem centrais. Faz o tempo parecer mais importante do que a sabedoria. Faz o alívio parecer mais importante do que a verdade. E quando isso acontece, as pessoas não escolhem o que é certo, escolhem o que põe fim à tensão mais rápido. Isso não é discernimento, é fuga vestida de ação. A verdadeira clareza surge quando o interior de uma pessoa volta a se colocar debaixo do governo de Deus. Não debaixo do governo do pânico, não debaixo do governo das consequências. Não debaixo do governo das expectativas dos outros, debaixo de Deus, porque até que o coração seja corretamente ordenado, a mente continuará produzindo leituras distorcidas do que está à frente. Os fatos podem ser os mesmos, mas a interpretação estará errada. O medo chamará urgência de sabedoria, o cansaço chamará evasão de cautela, a dor chamará autoproteção de discernimento, e a alma continuará confundindo ruído interior com direção. É por isso que a confusão não pode ser curada apenas com informação. Uma pessoa pode ter mais informação e ainda assim continuar sem paz. Pode receber mais conselhos e ainda assim continuar sem direção. Pode ouvir mais opiniões e ainda assim não ter clareza sobre o que fazer a seguir. Porque o problema mais profundo nunca foi apenas ignorância. O problema mais profundo foi deslocamento. Algo por dentro saiu do lugar. O coração saiu de debaixo da confiança e foi parar debaixo da tensão. E é aqui
que a sabedoria de Deus se torna diferente de todas as outras vozes. Deus não apenas acrescenta mais uma opinião ao barulho, ele restaura a ordem. Ele coloca o coração de volta no lugar certo. Nem sempre mostra o mapa inteiro. Muitas vezes faz algo melhor. Ele aquieta a parte de você que vinha tentando se tornar o próprio mapa. Ele quebra a falsa crença de que a paz só virá quando tudo for explicado. Ele ensina você a ficar suficientemente quieto por dentro para que finalmente reconheça aquilo que o medo vinha distorcendo. É por isso que a sabedoria é mais do que receber uma resposta. Sabedoria é se tornar o tipo de pessoa que consegue receber direção sem ser governada pelo pânico. E quando isso começa a acontecer, a confusão começa a perder a força. Não porque toda a incerteza desaparece, mas porque o coração já não se ajoelha diante da incerteza como se ela fosse Deus. É aqui que muitas pessoas se enganam. Elas presumem que, se sentem mais urgência, então devem estar mais perto da resposta. Presumem que intensidade significa importância. Presumem que o pensamento que grita mais alto é o que merece mais confiança. Mas não é assim que a sabedoria funciona. O pânico é barulhento, o medo é barulhento, a pressão é barulhenta. Deus não precisa gritar para ser verdadeiro, e é por isso que a confusão se torna espiritualmente perigosa. Não porque cria perguntas, mas porque começa a treinar o coração a obedecer à voz errada. Quando isso acontece, a pessoa pode parecer ocupada enquanto está, na verdade, profundamente mal direcionada. Pode reunir mais informação, pedir mais opiniões, imaginar mais cenários e ainda assim se afastar cada vez mais da paz. Porque a questão nunca foi o volume de informação. A questão sempre foi qual voz passou a governar o interior. Essa é a diferença entre estar informado e ser guiado. Uma mente informada ainda pode estar fragmentada. Uma alma guiada começa a se recompor por dentro. Ela para de espalhar a própria força por todos os resultados possíveis. Para de se curvar a cada projeção de medo. Para de presumir que a possibilidade mais dolorosa é também a mais provável. Ela começa a compreender algo que a pressão nunca ensina. Clareza nem sempre vem como um holofote. Muitas vezes vem como uma lâmpada. Ela não entrega o seu futuro inteiro de uma vez. Ela dá a luz suficiente para que você dê o próximo passo fiel, sem entregar o coração ao pânico. E é por isso que o caminho de Deus pode parecer tão ofensivo para a mente sobrecarregada. Porque a mente quer garantia. Quer a explicação completa antes da obediência. Quer proteção contra toda perda antes da rendição. Quer um tipo de certeza que nenhum ser humano recebeu a promessa de ter. Mas a sabedoria, muitas vezes, começa justamente onde essa exigência morre. Ela começa quando a alma finalmente admite: eu não preciso ver tudo. Eu preciso parar de deixar o medo interpretar tudo. É nesse ponto que o interior começa a clarear. Não porque a vida de repente fica fácil. Não porque todo risco desaparece, mas porque a verdade voltou para o centro. Deus é Deus. Você não está sozinho. E o próximo passo não precisa ser carregado por uma mente tentando correr na frente de todo o erro possível. Então, o que tudo isso significa quando a decisão ainda está diante de você e a pressão continua real? Significa que você precisa parar de tentar resolver o amanhã em uma única sentada. É aí que muita gente se perde. Você se senta para pensar em uma única questão, mas a mente imediatamente puxa outras 10 junto. Uma escolha vira uma reação em cadeia. Uma incerteza se transforma em uma história inteira sobre o futuro. E quando percebe, você já não está mais lidando com a decisão real. Está lidando com uma catástrofe imaginada, construída pelo medo.
O primeiro ato de sabedoria é recusar essa espiral. Traga a pergunta de volta ao seu tamanho real. Pergunte a si mesmo: qual é a decisão real que está diante de mim, e não os 10 medos grudados nela? Só isso já vai abrir mais espaço do que você imagina. Depois, pare de tentar encontrar clareza no mesmo estado mental que roubou essa clareza de você. Não force decisões grandes na hora em que você está emocionalmente inundado, fisicamente cansado ou espiritualmente seco. Uma mente pressionada raramente enxerga com nitidez. Afaste-se o suficiente para que o barulho assente. Respire. Aquiete-se. Coloque o celular de lado. Pare de colecionar novas opiniões. Algumas pessoas não estão confusas porque Deus está em silêncio. Estão confusas porque todo o resto ficou alto demais. Depois disso, dê o próximo passo honesto, não o 10º passo imaginário. Você não precisa decidir o ano inteiro hoje à noite. Não precisa resolver todas as consequências antes de obedecer à próxima porção de luz. Às vezes, a sabedoria parece menos dramática do que as pessoas imaginam. Ela pode se parecer com fazer aquela ligação difícil que você já sabe que precisa fazer. Pode se parecer com não responder enquanto estiver ofendido. Pode se parecer com esperar mais um dia, em vez de correr, só porque o medo está exigindo movimento. Pode se parecer com finalmente admitir que aquilo que você chama de cautela, na verdade, é evasão. É aqui que a vida de sabedoria se torna visível, não em grandes discursos, em obediência comum, em passos menores, em pensamentos mais limpos, em uma alma que já não deixa a pressão ditar o ritmo de cada decisão. Mas antes que o próximo passo fique claro, algo dentro de você precisa se mover primeiro. Você precisa parar de tratar a confusão como se ela fosse a sua atmosfera natural. Precisa parar de aceitar o caos interior como se fosse o preço de ser responsável. Precisa parar de honrar a exaustão como se ela fosse prova de que você se importa o suficiente. Precisa parar de presumir que a pessoa que mais se preocupa é a que melhor vai escolher. Nada disso é sabedoria. Isso é escravidão com aparência respeitável. Então aqui está o convite mais profundo. Deixe aos pés de Deus a falsa responsabilidade de ter que se tornar o seu próprio guia. Esse é o verdadeiro ponto de virada. Não quando todas as perguntas são respondidas, mas quando a alma para de exigir de si mesma a obrigação de responder tudo sozinha. Existe um tipo de orgulho escondido dentro dos pensamentos excessivos e crônicos. Não um orgulho barulhento, não um orgulho arrogante, um tipo mais silencioso, o tipo que acredita que tudo depende da sua capacidade de antecipar, calcular e prevenir. O tipo que mantém a sua mente funcionando muito depois de a graça já ter te chamado para descansar. Essa postura precisa ser quebrada, porque a paz não entra onde o controle ainda está sendo adorado. A sabedoria não repousa onde o medo ainda está sentado no trono. Precisa existir uma rendição mais profunda do que a emoção, uma rendição de método, uma rendição de autoproteção. Uma rendição da crença exaustiva de que, se você permanecer mentalmente vigilante o suficiente, conseguirá se salvar da incerteza. Você não conseguirá. E a boa notícia é que isso nunca foi exigido de você. É aqui que o coração volta ao seu lugar certo. Não acima do futuro, não no controle de todos os resultados, não tentando arrombar a próxima porta antes que Deus fale. Apenas corretamente colocado outra vez, debaixo de Deus, perto de Deus, aberto diante de Deus. É aí que o discernimento volta a respirar. Agora ouça a promessa que encontra exatamente essa batalha. Os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho. Ande por ele quando te desviares para a direita ou para a esquerda.
Essa não é a linguagem do abandono, é a linguagem da direção. Deus não fica longe enquanto você tropeça no meio da confusão, torcendo para que você acerte por adivinhação. Ele não está ausente nas encruzilhadas, não está indiferente à pressão. Não está em silêncio porque não tenha nada a dizer. É verdade que existem momentos em que a alma precisa ser aquietada para conseguir ouvir. Mas a promessa permanece. Deus continua guiando. E isso muda completamente o clima dessa luta. Porque agora a pergunta já não é: será que eu consigo arrancar certeza de dentro de mim à força? A pergunta passa a ser: estou disposto a caminhar perto o suficiente de Deus para reconhecer a direção dele quando ele a revelar? Essa é uma vida muito diferente. Uma vida menos obcecada em dominar o futuro e mais comprometida em permanecer perto do pastor. Menos frenética, menos dividida, menos movida pelo terror de errar em tudo. Mais ancorada, mais desperta, mais capaz de avançar sem precisar fabricar paz primeiro. Essa é a mudança santa. A mente que antes estava lotada começa a ficar disponível outra vez. O coração que antes era empurrado de um lado para o outro começa a se tornar firme. A alma que antes implorava por controle total passa a receber algo melhor. Direção, não uma falsa certeza. Direção, não uma vida sem tensão. Direção no meio da tensão, não imunidade contra escolhas difíceis. A voz de Deus no meio das escolhas difíceis. E quando isso se torna real para você, a confusão perde o direito de dominar o ambiente. Ela ainda pode falar, mas não fica com a palavra final. Pai, eu me achego a Ti agora sem fingir que a minha mente esteve clara ou que o meu coração esteve firme. Tu tens visto a pressão sob a qual eu tenho vivido. Tens visto o cansaço que nem sempre sei explicar. Tens visto quantas coisas têm disputado a minha atenção, quantos pensamentos inacabados ficaram ao fundo, quantas decisões pareceram mais pesadas do que deveriam. E ainda assim, Tu não te afastaste de mim. Então, antes de te pedir qualquer outra coisa, eu te agradeço por estares presente bem no meio desta luta. Senhor, eu te entrego esta confusão com sinceridade. Eu te entrego a mente cheia, o coração cansado, o medo de dar o passo errado, a hesitação, a dúvida, a pressão, o excesso de pensamentos, o pânico escondido por trás de tanta análise. Eu te entrego a parte de mim que vem tentando sustentar coisas demais ao mesmo tempo. Eu confesso que muitas vezes procurei paz tentando pensar mais, controlar mais e enxergar além do que Tu me pediste para enxergar. Tentei me proteger carregando aquilo que deveria ter sido colocado nas Tuas mãos. E isso me deixou cansado. Por isso, agora eu deposito esse peso diante de Ti. Eu deixo aos Teus pés a falsa responsabilidade de ter que me tornar o meu próprio guia. Eu deixo aos Teus pés a exigência de uma certeza perfeita. Eu deixo aos Teus pés o medo de que um passo errado vá arruinar tudo. Eu deixo aos Teus pés a urgência de continuar reabrindo aquilo que Tu estás me chamando a entregar em confiança. E eu te peço que faças em mim o que a minha própria mente não consegue fazer sozinha. Aquieta o que o medo tornou barulhento, desembaraça o que a pressão embaralhou, desacelera o que o pânico apressou. Traz a minha vida interior de volta para debaixo do Teu governo. Tu disseste que se me falta sabedoria, eu posso pedir, e Tu a dás sem envergonhar quem se aproxima. Então eu peço agora, dá-me sabedoria, não linguagem emprestada, não uma confiança rasa, não um impulso emocional que desaparece amanhã. Dá-me uma sabedoria limpa, firme e verdadeira. Dá-me discernimento para aquilo que realmente está diante de mim. Mostra-me o que pertence ao medo e o que pertence à fé.
Mostra-me o que é urgente e o que é apenas barulho. Mostra-me a diferença entre cautela e controle. Mostra-me onde eu tenho hesitado por medo, em vez de esperar com confiança. E, onde eu ainda não tiver a resposta completa, dá-me a graça de parar de exigir o mapa inteiro antes de dar o próximo passo fiel. Ensina-me a andar contigo, em vez de correr à tua frente. Ensina-me a ouvir sem forçar. Ensina-me a agir sem pânico. Ensina-me a descansar sem me tornar passivo. Que a tua paz realize a obra dela em mim, para que eu já não permita que a confusão domine os meus pensamentos. Para cada área da minha vida que agora parece encoberta, eu peço a tua luz. Para cada decisão que parece pesada, eu peço a tua sabedoria. Para cada medo que vem enfraquecendo o meu julgamento, eu peço que a tua verdade quebre o domínio dele. Que a voz do medo perca a autoridade. Que o barulho da pressão perca a força. Que o desgaste de tentar controlar tudo finalmente chegue ao fim na tua presença. E quando o próximo passo ficar claro, dá-me coragem para tomá-lo. Não a coragem de amanhã para os pesos de amanhã, mas a coragem de hoje para a obediência de hoje. Mantém-me perto o suficiente de ti para que eu nunca mais confunda pânico com discernimento. Permite que eu reconheça a tua direção, confie no teu tempo e caminhe pelo caminho que tu tornares claro. Obrigado, porque eu não preciso encontrar o meu caminho sozinho. Obrigado, porque tu não és Deus de confusão. Obrigado, porque tu vês o que eu não vejo e sabes o que eu não sei. Obrigado, porque mesmo em uma mente cheia e em um coração cansado, a tua sabedoria continua disponível. Eu recebo agora a tua paz, eu recebo a tua firmeza, eu recebo a tua direção e confio que tu vais me conduzir adiante. Em nome de Jesus, amém. Se você orou comigo, escreva nos comentários: Senhor, guia-me com clareza. Que isso te lembre de que a confusão não precisa governar as suas decisões e o medo não precisa ditar o ritmo da sua vida. E se esta mensagem te encontrou no meio de uma fase difícil, continue por perto. Há mais aqui para ajudar o seu coração a voltar para a sabedoria, a direção e a paz de Deus, sempre que